Boa noite. Eu me chamo Maria Elizabeth, sou aluna do 9º período de licenciatura plena em Matemática, em EAD, do Polo de Conselheiro Lafayette, pela Universidade Federal de Ouro Preto. Estou aqui hoje para apresentar a avaliação virtual da disciplina Inglês Instrumental, ministrada pelo professor Daniel Clark. Para a realização desse trabalho, o professor Daniel Clark pediu que nós escolhêssemos um artigo que estivesse em inglês e que já tivesse sido publicado em uma revista online. A condição principal para esse artigo é que ele deveria constar do tema, o assunto desse artigo deveria ser o mesmo assunto utilizado no tema do nosso TCC. No meu caso, eu escolhi falar sobre o uso de jogos em educação matemática, com o tema Aplicação de jogos em sala de aula como recurso metodológico de ensino. Por que eu escolhi esse tema? Eu acredito que eu tenha escolhido esse tema já há muitos anos, pois desde 1995, quando eu fiz o curso de magistério, concluí o magistério em 95, dentro das disciplinas que eu estudei, eu aprendi sobre Maria Montessori e eu fiquei fã do trabalho dela. Achei muito interessante o modo como ela utilizava os jogos no ensino da matemática, a princípio com crianças com algum problema mental, alguma deficiência mental, e mais tarde esse mesmo processo sendo usado com as outras crianças. Nessa época, percebi que o uso de jogos pode tornar o ensino da matemática mais atraente, mais dinâmico e eficaz, o que certamente vai melhorar o aprendizado das crianças, porque desde que elas vão para a escola, elas já chegam lá com receio da matemática. Elas às vezes nem conhecem a matemática, não sabem nem do que se trata, mas já estão com medo. Isso devido a rótulos, mito que eles trazem de casa dos pais, da família, dos vizinhos, mas o fato é que eles já dizem que não gostam da matemática. E isso, por consequência, bloqueia o aprendizado deles. O artigo que eu escolhi, a eficácia do ensino da matemática com o método de jogos didáticos em uma situação didática. Artigo esse de Peter Van Coos, publicado por Quadernos de Recerca em Didática, ou Trabalho de Pesquisa em Educação, do Departamento de Matemática da Universidade de Palermo, Itália. Um artigo que foi publicado em 2005. Nesse artigo, Van Coos trata sobre a importância de jogos didáticos no ensino da matemática, sendo uma forma de motivar o aprendizado. Em seu artigo, Peter Van Coos propõe que os jogos sejam utilizados num contexto em sala de aula. Ele divide os alunos em equipes, formando equipes, e primeiramente o objetivo dele é questionar a eficácia desses jogos, saber se realmente o uso de jogos em educação matemática proporciona ou não um melhor aprendizado. A realização dessa pesquisa se deu com alunos entre 11 e 12 anos do 5º ano do ensino fundamental, onde ele utilizou o jogo Pesca Matemática. Para realizar esse jogo, ele dividiu os alunos em equipes e estimulou a competição entre eles. Para incentivar essa competição, ele ofereceu brindes. Assim, ele acredita que os alunos vão ficar ainda mais motivados. Além da competição, tem um brinde que eles podem receber. Para que ele pudesse criar um parâmetro de competição, para poder comparar se realmente os jogos proporcionam um melhor aprendizado, Van Coos estabeleceu que
Dentre os alunos que ele selecionou para a atividade, ele pegou um grupo onde ele utilizaria os jogos. Ele ministraria um determinado conteúdo com o uso dos jogos. E um outro grupo onde ele não usaria jogos. Os alunos receberiam simplesmente o conteúdo, sendo que da forma tradicional. Na conclusão, após realizar seu trabalho, estabelecidos os valores, os números, que ele procurou colocar em tabelas, ele concluiu, ele relata em sua conclusão, que houve sim uma motivação maior de aprendizado. Os alunos ficaram mais envolvidos, eles se interessaram mais pelos conteúdos. Mas ele percebeu nos números que houve pouca diferença, ou seja, tanto com relação ao número de alunos que usaram jogos e os que não usaram jogos, ele não percebeu uma diferença significativa para considerar os jogos como um recurso totalmente eficaz. Mas ele acredita, ele atribui a essa diferença ao número de alunos, pois ele não teve assim um número muito grande e acredita que poderia ter melhores resultados se o número de alunos fosse um pouco maior. Para a decodificação desse artigo, usei as técnicas de leitura da língua inglesa. Scan, evidências tipográficas, palavras-chave, o uso do dicionário, grupos nominais, os grupos verbais, os cognatos, os prefixos e os sufixos. Skin e o scan nos leva a ler superficialmente para se ter uma ideia geral do texto. Assim, decidir se é relevante para o nosso interesse. É uma leitura rápida em que os olhos do leitor percorrem o texto para descobrir o que lhe interessa. As pistas tipográficas são datas, números, símbolos gráficos, tabelas, figuras, recursos de destaque como negrito e itálico que auxiliam na compreensão do texto. No nosso caso, no caso do texto que eu escolhi, eu encontrei, logo de início, quando eu escaneei esse texto, eu percebi as imagens. Essas imagens são figuras em papel quadriculado, muito conhecida para nós matemáticos, professores de matemática. E a tabela, que é onde o professor fez a comparação do grupo que usou jogos e o grupo que ele não usou jogos. Palavras-chave. Tá, deixa eu só voltar um pouquinho, pode deixar aí, tá? O uso dessas técnicas me ajudaram. A princípio, quando eu procurei o texto, o que mais me levou a escolher esse texto foi o uso das técnicas que eu falei anteriormente, o skin, o scan e as pistas tipográficas. Com esses recursos, eu fiz um escaneamento do texto, olhando rapidamente, onde eu percebi que o texto me interessava, devido a algumas palavras que eu encontrei, as imagens, as tabelas, e, mais em seguida, eu utilizei as palavras-chave. São palavras que encontramos em um texto que possuem um valor muito importante. Normalmente, são repetidas várias vezes. Essas palavras é o seguinte, um autor, ele não vai repetir uma mesma palavra várias vezes se essas palavras não forem significantes para esse texto. E, no caso aqui, eu percebi, logo no escaneamento, eu percebi essas palavras que são jogos didáticos, matemática, experimento. Era evidente, nesse momento, foi evidente para mim que o texto se tratava de um assunto que me interessava, que era um experimento feito com jogos didáticos no ensino da matemática. O uso do dicionário possui traduções e significados de palavras, informam classes gramaticais, formas no plural, tempos verbais, pronúncias, divisões silábicas,
são indispensáveis na tradução de um texto. Bom, esse recurso foi um dos que eu mais utilizei, pois eu não tenho domínio da língua inglesa e eu encontrei muitas palavras que eu não sabia o significado. E sem saber o significado, sem saber diferenciar se elas são substantivos, adjetivos ou verbos, ficou muito difícil. Não que quisesse traduzir o texto palavra por palavra, mas era fundamental que eu soubesse diferenciar esses grupos de palavras. Os grupos nominais e os grupos verbais referem-se a termos básicos de uma frase, os verbos e os nomes. Eu acredito que é nesse ponto, principalmente, que entra a importância, a necessidade de eu ter usado tantas vezes o dicionário, pois, uma vez que eu consiga identificar esses grupos nominais e verbais, eu vou localizar dentro dessa frase os verbos e os nomes ou o substantivo, que são o corpo dessa frase, que vai me dar sentido. Quando eu conseguir interpretar essas palavras, quando eu conseguir traduzir essas palavras, eu vou conseguir entender o que essa frase está dizendo. No caso aqui, eu selecionei duas frases. A eficácia do método de ensino é uma razão de. E esse artigo é. São frases que foram encontradas no meu texto. Cognatos são palavras muito parecidas com as palavras do português. São as chamadas palavras transparentes. Os cognatos é o seguinte: nós fazemos uma leitura rápida, uma leitura dinâmica desse texto e procuramos por esses cognatos, que são palavras muito parecidas com as nossas palavras do português. Nós só precisamos tomar cuidado com os falsos cognatos, pois eles também se apresentam dessa maneira, mas nem sempre o significado é o mesmo. Mas são palavras que só da gente olhar, a gente consegue ler em português, como eficácia, método, didática, matemática, experiência, educação e criatividade. Tem também ainda os prefixos e os sufixos. Através do conhecimento de prefixos e sufixos, temos mais chances de atribuir significado a uma palavra desconhecida ou descobrir sua classe gramatical. Auxiliam no momento de deduzir a tradução de uma palavra ou a partir de outra. Uma vez que nós conseguimos identificar esses afixos, nós percebemos que, por exemplo, os sufixos. Eu tenho o caso de alguns sufixos que basta nós tirarmos esses sufixos, colocarmos outro em português e nós já teremos uma palavra em português. Como é o caso do tion, T-I-O-N, que se eu substituir por são, eu tenho uma palavra em português. L-L-Y ou L-Y substituído por mente. Ence, que eu posso substituir por ência. E TY substituindo ele por dade. Eu retirei do texto algumas palavras que contêm esses prefixos e sufixos. Educação, que eu substituo o tion por são. Totalmente, que foi substituído o LY por mente. Experiência, ence por ência e desigualdade. E foi assim, através desses recursos, que eu consegui fazer a decodificação desse artigo. Obrigada e tchau.